Então, a gente precisa ter conversa, porque a gente precisa desconstruir algumas crenças aqui dessas gerações Sim. que já estão dentro das empresas. E também desconstruir que não dá para ser extremo. Sim. Não dá para ser uma coisa que só te beneficia. Que, deu 6 horas, pronto, acabou. E eu não vou colaborar com ninguém e é isso. Então, sem conversa, sem diálogo, e um diálogo honesto, e um diálogo que a gente busque realmente se escutar, a gente não vai conseguir encontrar uma solução para isso. E aí, ali na frente, a gente vai ter essa falta de líderes. Olá, pessoal. Estou aqui para convidá-los para o MBA de Gestão Estratégica de Talentos na Era Digital do Grupo Forte Educação. É um MBA de 360 horas, coordenados por mim, com vários professores experts no mercado. E você vai aprender sobre sistema de gestão da qualidade aplicada no RH, ISO 10015, ISO 9001, 5 modelos de níveis de maturidade em T&D, lifelong learning, ferramentas de suporte ao desempenho, feedback contínuo, liderança 5.0, ou seja, um mar de saberes atualizados, tecnológicos, para que você possa fazer a gestão do capital humano de sua companhia de forma excepcional, com alto rendimento, produtividade e eficiência. As inscrições estão abertas, curso MBA reconhecido pelo MEC, sábados quinzenais, 360 horas. A gente aguarda vocês. Abraços digitais. Olá, pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e, ouvindo, refletir e se desenvolver. A todos vocês aí que separam esta hora semanal para ouvir o nosso podcast, ouvir os nossos convidados, ter contato com as suas histórias, com as suas experiências de vida, com o seu ponto de vista sobre o mundo, relações humanas, técnicas, metodologias, ferramentas que são utilizadas para o desenvolvimento pessoal e profissional. O meu muito obrigado, seja aí você que está ouvindo em casa, no trabalho, no trânsito, no carro, no transporte público, enfim. A todos vocês, meus parabéns por separarem 60 minutos da sua vida para o seu desenvolvimento e também por acreditar no nosso canal que cresce a cada dia. Meu muito obrigado e meus abraços digitais, como sempre, para todos. O ser humano é um ser social, relacional, e a forma como nós nos conectamos e vivemos em sociedade passa impreterivelmente pela forma com que nós nos comunicamos. Nós vimos nos últimos anos uma escalada desproporcional na forma como, por exemplo, líderes políticos em todos os países, incluindo o nosso, se colocaram frente aos seus adversários, aos seus opositores. Seja de qualquer lado ou regime político defendido, o exemplo de pessoas sem paciência, com tom de voz cada vez mais alto, sem trazer para a conversa dados objetivos, acabam impedindo uma conversa, uma troca de ideias e a relação saudável do contraditório. Isso permeou em toda a nossa sociedade. E hoje, se você pensa diferente de alguém, esse alguém passa a ser o seu inimigo. E você já é julgado, condenado e estigmatizado segundo alguns conceitos, pré-conceitos deste ou daquela pessoa. Lembrando também, gente, que isso é uma estratégia, pois quanto mais o povo de uma nação é dividido, mais fácil de ser governado. Nós não podemos deixar de ser seres racionais, de refletir sobre o que está acontecendo. E isso passa pela comunicação.
esse fundamentalismo pode e deve ser combatido através de uma boa comunicação, de a gente estar aberto ao outro, para a gente poder ouvir, refletir. Aderir ou não a uma nova forma de pensar ou de ser, fica a critério de cada um, mas é preciso vencer os muros criados por essa comunicação unilateral. Até em redes sociais, como o LinkedIn, nós vemos profissionais se expondo, às vezes até ao ridículo, com comentários sem pé nem cabeça, sem começo, meio e fim, onde a sua intenção, na verdade, passa pela ofensa ou para identificar e, entre aspas, matar com palavras o inimigo que pensa diferente. A comunicação não violenta é uma prática que propõe uma nova forma de se relacionar e que apresenta ferramentas úteis para superar estes desafios, que aparecem diariamente nas nossas relações e que são causados pela forma com que nós nos comunicamos ou mal comunicamos. São as conversas difíceis. Então, hoje, nós vamos falar sobre como tirar de letra qualquer conversa difícil. E para falar conosco sobre esse tema, nós temos ela, que é graduada em jornalismo pela FIAM-FAAM, tem pós-graduação em gestão estratégica de comunicação organizacional e relações públicas, além de cursos pela SB Coaching, como psicologia positiva, coaching profissional e coaching para negócios. Trilhou a sua carreira sempre na área de comunicação, passando por diversas funções e empresas. Foi assessora de imprensa, analista de comunicação, coordenadora de comunicação, gerente de comunicação institucional e nos últimos 5 anos, através da sua consultoria e das suas palestras, já colaborou... hoje eu estou com a língua presa aqui. Já colaborou com mais de 150 mentorados e mais de 1.000 profissionais já foram impactados em suas palestras e treinamentos. Se você quer aprender a tirar de letra qualquer conversa difícil, deseja suportar o desenvolvimento de comunicação de sua equipe, ou preparar uma apresentação e palestra de impacto que mude vidas, este episódio hoje é para você sem trava-línguas. É com grande alegria e honra que damos as boas-vindas a Milena Serro. Bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer tê-la conosco. Obrigada. Então vamos lá, vamos começar compartilhando com todos, né? Eu achei muito interessante na sua biografia a história que você passa, né? De uma criança tímida, né? Para uma palestrante coaching que ensina os outros a vencer a timidez. Então, conta para nós essa jornada. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui hoje com você. Minha jornada, então, começa com essa criança tímida lá atrás, muita dificuldade de comunicação, sempre fui mais companheira ali dos livros, justamente por conta dessa dificuldade de me comunicar, de me relacionar. E essa timidez, vergonha me acompanharam ali até minha fase adulta, até os meus 35 anos de idade. Nossa. Então, eu dizia que eu tinha muito medo de falar em público, eu cheguei até a sair de um trabalho por conta disso, porque era uma empresa pequena, uma organização pequena, onde o presidente ele precisava do meu suporte para dar palestras e apresentar a organização para entidades que fossem patrocinar essa organização. E para mim aquilo era muito insuportável, então foi ali que realmente começou a vir um basta ali daquela timidez. Então eu saí desse trabalho, fui para uma outra oportunidade profissional, e claro que aquilo que a gente não cura, o ciclo acaba se repetindo. E aí começaram a surgir novas oportunidades para eu palestrar, e eu não conseguia, eu tinha muito medo, eu ficava muito desconfortável, eu tinha sintomas, inclusive, físicos, de ficar com muita dor de garganta, ter muitas crises de dor de garganta, de passar mal, perder noite de sono, porque para mim era realmente insuportável. Dizem que o maior medo que a gente tem é o medo de falar em público, é até maior do que a morte. Tem uma pesquisa que foi feita em 2015 na Inglaterra, com 3.000 ingleses, em que eles perguntaram qual que era o maior medo deles. E o medo de falar em público apareceu em primeiro, à frente do medo da morte e de dificuldades financeiras. Nossa. E eu sentia realmente aquilo.
E eu cheguei a fazer uma apresentação, uma palestra que eu falhei, deu branco, eu esqueci tudo que eu tinha para falar. E deve ter sido assim, milésimos de segundos. Mas para mim pareceu ali uma eternidade. E aquele acredito que tenha sido o dia do basta, de falar, não, eu preciso resolver isso aqui. E nessa época, eu fui indicada a assumir a gerência dessa organização, de comunicação dessa organização. E com isso veio um processo de coaching. Eles falaram, a gente vai te dar um processo de coaching para você poder desenvolver bem essa sua liderança. Então, eu tinha 2 processos ali paralelos, um individual e um em grupo. E nesse processo eu comecei a entender essa dificuldade, eu comecei a ver que esse medo de falar em público era, na verdade, só a pontinha ali do iceberg, que eu tinha essa dificuldade de me comunicar e de me relacionar com as pessoas, falar do que eu estava sentindo, ter uma conversa difícil, conseguir dar uma ideia numa reunião. Eu brinco que pra gente perceber assim o extremo que eu ia, às vezes eu precisava fazer uma ligação importante e eu saía da minha mesa de trabalho, da minha estação de trabalho, eu ia para uma sala de reunião, me fechar para fazer essa ligação, porque eu não queria que ninguém me escutasse, que eu achava que as pessoas iam ficar escutando, iam ficar me julgando ali pelo que eu estava falando. Então, nesse processo de coaching, que processo de autoconhecimento, eu comecei realmente a destravar, eu comecei a entender os meus valores, o que era importante para mim, de onde que vinha essa dificuldade, questões lá da minha infância também, e comecei a me posicionar, comecei a libertar a minha voz, como eu gosto de dizer. E aí foi um longo processo, assim, é um processo que ele continua até hoje. Eu digo que eu trabalho com comunicação e nem por isso eu deixei de desenvolver a minha comunicação. Então são 5 anos desatando vários nozinhos, e aí comecei a falar em público, decidi investir nessa carreira de poder apoiar outras pessoas que passam pela mesma dificuldade. Então, hoje eu tenho 5 anos praticamente aí de atuação, desde 2019, atuando como mentora, como treinadora, como palestrante e podendo apoiar outras pessoas, podendo apoiar inclusive as organizações. E nesse meio do caminho, entre esse processo de coaching e estar nessa posição de palestrante, de mentora, veio a comunicação não violenta. Porque o que acontece que é muito comum, a gente tem medo de falar, medo de se expressar, e quando a gente liberta a nossa voz, a gente quer falar tudo que ficou preso por anos. E nesse caminho, eu acabava me comunicando com muita agressividade, acabava sendo muito dura na minha fala. E aí entrou a comunicação não violenta, e foi quando eu descobri que, opa, eu posso sim falar sobre tudo que eu quiser, só que tem um jeito para eu fazer isso, um jeito que é gentil e que é respeitoso com as outras pessoas. Então, hoje eu uno essas 2 pontas, o desbloqueio, para a gente perder esse medo de se expressar, perder o medo de ter conversas difíceis, usando a comunicação não violenta para a gente construir uma fala mais amorosa, mais gentil e respeitosa. Esse ponto que você comentou, né, de ao reconhecer, né, que tem um problema, né, e decidir por endereçar esse problema, você passa por uma série de trabalhos de coaching, mentoring, enfim, e você descobre que alguns ou a maioria dos efeitos de que você vive hoje são ocasionados por situações da infância, né? Isso a gente já conversou com alguns psicólogos, né? E a maioria, né, das nossas atitudes, né, das nossas formas de agir da vida adulta passa, né, por questões da infância, que é o momento, né, de formação. E em algum momento ali da nossa formação, ou alguns momentos da nossa formação, são cristalizados na nossa memória, no nosso subconsciente, e isso gera, né, em nós certos escudos, né? Certas posturas. E que na vida adulta a gente precisa ter a consciência de trabalhar. Então, acho que para o nosso pessoal que nos ouve, né, é importante a gente eliminar, né, eu sempre falo isso, e aí é eliminar mesmo, né, da nossa vida a questão de, eu sou assim e pronto, né, tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Não, se nós temos limitações, né, nós temos que ter a consciência de parar, né, procurar entender o que está gerando aquela postura e trabalhar.
né? E aí você traz hoje um exemplo seu, né, de vida em que você transformou, né? Você sai de, de uma vida de timidez, de dificuldade relacional, para ensinar as pessoas a viver de uma forma mais fácil e de uma forma mais relacional. Então, acho que esse é o primeiro ponto aí que eu extraio, né, dessa sua explicação, dessa sua conversa. Depois, eu acho que tem um segundo ponto, né, que é, agora falando sobre comunicação. Tudo pode ser falado, né? Depende da maneira como a gente fala, né? E algumas semanas atrás eu escrevi um artigo que eu falo exatamente sobre isso. A gente pode falar de tudo, né? Mas a gente tem que saber falar, né? A transparência que se prega muito hoje, né? Não é falar tudo que vem na cabeça, né? A gente tem que ter esse filtro. E aí, você fala de 5 anos, né? Então, você passou aí 2 anos na pandemia. Como que você vê essa questão da comunicação não violenta ou violenta, que você trabalha não violenta, nesses 5 anos? Houve um aumento depois da pandemia, durante a pandemia, ou está no mesmo patamar do que antes da pandemia? Por que eu pergunto isso? Porque depois da pandemia a gente viu uma explosão, né, de pessoas com patologias psicossomáticas, seja uma ansiedade leve ou um estresse, até um burnout. E, logicamente, quando a pessoa está nesse tipo de estado, a comunicação fica difícil não ser né, não violenta, né? Ela acaba sendo violenta, né? E como que você viu esse período de 5 anos aí que você está trabalhando com isso? E vejo que ali na pandemia a gente teve ali um momento de esperança, né? Quando começou a pandemia, as pessoas tiveram ali talvez aquele ímpeto de procurar se desenvolver, de procurar cursos, aproveitar esse tempo que tinha ali, de estar no home office e ter ali mais um tempo para você poder estudar alguma coisa. Então, teve essa preocupação, teve essa coisa de mudar por conta da pandemia, só que foi uma coisa que foi passageira. Depois que a pandemia começou a perdurar, muitas pessoas foram abandonando um pouco esses hábitos e foi tudo voltando ao normal, aquela vida cotidiana que a gente está muitas vezes na correria. Então, eu vejo a correria como esse principal impacto para a nossa comunicação. Hoje a gente tem acesso a muita informação, a gente tem muitos estímulos. O tempo todo nós estamos sendo bombardeados nas redes sociais, na internet, com muita informação, com muito curso, com muita possibilidade, inclusive diagnósticos. Isso é uma questão preocupante. Hoje a gente tem muito conteúdo nas redes sociais falando, se você 5 sinais de que você pode ter TDAH, ou que você pode ter ansiedade ou depressão. E as pessoas acabam se autodiagnosticando. Você está somatizando, porque né? são sintomas que, poxa, eu tenho, mas eu não tenho nenhum desses diagnósticos. Entendi. Então, as pessoas... É muito estímulo, é muita informação que a gente recebe, tem muita obesidade mental, e acho que isso também influencia na forma como a gente se comunica. Muita pressa. Eu costumo brincar, por exemplo, com aquele recurso do WhatsApp que acelera ali a velocidade. Sim. E eu acho péssimo, porque a gente perde muita informação da comunicação do tom de voz. Às vezes você perde uma informação porque você está escutando na velocidade 2. E isso colabora para mudar a nossa dimensão do tempo. Você se acostuma a escutar o áudio na velocidade 2, como que você conversa quando a gente está aqui, olho no olho? Porque não dá para acelerar o que você está falando. Exatamente. A gente tem um tempo. Então eu vejo que as pessoas às vezes perdem a paciência. Eu vejo muitas pessoas falando, eu não tenho paciência com gente que é lerda. Só que é um ritmo que é natural da vida. Não é que a pessoa é lerda. É que você já começou a mudar a sua dimensão do tempo e está muito acelerada. Porque é muita coisa para fazer e a gente tem que dar conta de tudo. Não tem a paciência de ouvir, de né? ouvir. Então eu vejo assim, tem gente falando que eu assisto filme na velocidade 2. Gente, louco. Acelera ali para assistir um filme. Ou, recentemente, eu vi no LinkedIn alguém falando, olha, tem gente que tá falando que tá entrando em 2 reuniões ao mesmo tempo. Então, como que você consegue ter foco? Como que você consegue ter atenção se você tá em uma reunião aqui, outra reunião ali, de repente, no WhatsApp ou por e-mail?
A gente fala que dá pra gente fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não dá. Você perde atenção em alguma coisa ali. Geralmente é nessa comunicação. Eu trabalhava com uma colega que a gente recebeu um áudio de um cliente nosso. E aí eu escutei o áudio na velocidade normal e ela escutou o áudio na velocidade 2. E aí eu falei, mas você não viu essa informação aqui? E ela falou, não, é que eu escutei acelerado. Eu falei, então, tá vendo? Quando a gente escuta acelerado, a gente acaba perdendo a informação. Então não dá pra gente confiar nisso. A gente precisa. Acho que o convite que a comunicação não violenta nos traz muito é esse a gente desacelerar. Pra prestar atenção, pra escutar verdadeiramente o que a outra pessoa tá falando. Então eu vejo que essa falta de paciência é um elemento que está muito presente hoje na nossa comunicação e nas nossas relações. E o mundo também que tem muita polarização e que as pessoas elas têm menos disponibilidade para escutar quem pensa diferente. A gente está tendo essa dificuldade de dialogar com quem pensa diferente. Então, eu não quero escutar. Você pensa desse jeito, eu não quero nem contato com você. É o tal do cancelamento. Tem muito cancelamento na rede social, mas a gente faz cancelamento na vida real também. Você pensa, Sim. você defende tal... Até entre a família. Até entre a família. Você depende de tal partido, então eu não quero nem saber de você. Então, tem muita essa intolerância crescendo também. Então, a falta de paciência, a intolerância, e isso vai desconectando a gente cada vez mais. A gente vai se afastando, às vezes, de pessoas que são importantes pra gente, por conta de uma divergência de opiniões. Eu não concordo com você, então eu não quero mais falar com você e pronto. E a gente vai se isolando cada vez mais. Sim. E esse isolamento, ele faz mal, inclusive, pra nossa saúde mental. Então, esse é um pouco do cenário que eu vejo hoje. Aqui eu acho que um ponto, né, nevrálgico, né, que eu sempre comento com as pessoas que estão ao meu redor, familiares, amigos, né, colaboradores, outros profissionais. A gente precisa, como cidadãos, né, e como seres humanos, entender o seguinte, querendo você acreditar ou não, né? Existe sim uma lógica do sistema político mundial de dividir as pessoas por um lado ou para o outro. São extremos. Eu brinco que falo assim, direita e esquerda, né? São extremos da mesma moeda, né? Então você joga a moeda, cai para um lado ou para o outro, eles agem exatamente igual. Os extremistas, né? Eu tô falando, né? Então, os fundamentalistas, eles agem de maneira igual para quê? Para dividir. Pessoas divididas, vendo o outro como inimigo, não dialogam, não chegam a um consenso, não chegam ao senso comum, né? E não questionam. Então, acabam sendo massa de manobra, né? E isso não depende do nível intelectual. A gente vê pessoas com mestrado, com doutorado, fundamentalistas, né? Então, isso é muito ruim, né? A gente está entrando num modo automático, né, de viver com a informação sem o senso crítico, né? Tenho certeza que com essas pessoas que você falou, não são pessoas que não têm nem o primário completo. Não, são profissionais. Então, hoje a gente está perdendo esse senso de né, de fazer uma análise crítica, né? E entrando o que eu falo da normose, né? É o estado normótico. Eu tô vivendo, tô assim, né? Tô ouvindo mensagem duas em velocidade 2, né? Tô atendendo um monte de reunião e não tô atendendo nada. Estou sentado aqui na mesa jantando com a minha família, mas tô no celular, não tô conversando com ninguém, né? Eu achei interessante um podcast que eu fiz com a Leila Navarro o ano passado, e aí no final da entrevista ela falou, nossa, você conversou comigo olhando no olho, né? É tão raro isso hoje, né? Você estava presente. Eu falei, lógico, a gente está fazendo um podcast. Se eu não estiver presente aqui conversando com você, eu vou estar onde, né? Mas por quê? Hoje em dia a gente está assim, né? A gente está, mas não está, né? E o segundo ponto, aí uma pergunta para você, né? A gente sabe que biologicamente o nosso corpo ele vai se adaptando, né, a determinadas realidades. Então,
A gente vê o próprio evolução, né, do córtex pré-frontal, né, na anatomia humana, né, conversando com neurologistas, psiquiatras, a gente vai aprendendo. Eu vejo, né, e li até um artigo sobre isso recentemente, que daqui a 20 ou 30 anos, né, talvez a nossa capacidade neural seja adaptada, vá se adaptando ao longo de todos esses anos e chegue num ponto que consiga aumentar o seu nível de processamento de informações, Uhum. né? E trabalhar com talvez 2 reuniões ao mesmo tempo, coisa que hoje o nosso corpo, independente da pessoa, não está preparado. Algumas têm mais resiliência do que outras, né? Mas eu, por exemplo, eu consigo só fazer uma coisa de cada vez, né? Até estava antes do episódio aqui, estava conversando com o Rodrigo e com o Alexandre, eles me fizeram uma pergunta, eu fiquei quieto, que eu falei, não, peraí, deixa eu responder isso aqui, depois eu continuo a conversar, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Então, talvez daqui 20 ou 30 anos a gente veja essa evolução. O que você acha disso? Você acha que a gente vai chegar num ponto, talvez a gente não veja isso, né? Daqui a 3, 4 décadas, né? Mas que o ser humano ele vai se adaptar. Você já leu alguma coisa a respeito em que a gente vai conseguir processar mais informações ao mesmo tempo? Ou realmente o ser humano, em termos relacional, é assim mesmo e a gente vai continuar necessitando ter foco e mindfulness, né? Naquilo que a gente faz para a gente não sofrer de estresse Olha, mental? eu nunca li sobre esse tema que você está trazendo, então não sei. Acredito que possa sim se desenvolver. Acho que a gente vem se desenvolvendo, né? Várias gerações. E eu acredito que essa questão da conexão, das relações, elas são muito importantes para a gente, para a nossa saúde mental, principalmente para a nossa saúde mental. Então, ter esses laços, nós somos programados para nos conectar. Sim, A gente é programado para ter essa conexão. Até você trouxe essa questão do olho. Eu estava ontem dando um treinamento e a gente estava falando sobre essa questão do olhar, o quanto que esse enxergar ele é importante e o quanto que muitas vezes a gente impede esse enxergar, inclusive pelas crenças que a gente tem, pelos bloqueios que a gente tem de não se permitir ser visto. sim. Então eu vi muitas pessoas ontem ali falando, caramba, foi a primeira vez que eu olhei no olho do meu colega. Que eu parei, porque eu fiz uma dinâmica ali com eles, que eles tinham que olhar no olho. E o quanto que isso às vezes é desconfortável para as Sim. pessoas. Porque parece que elas querem colocar ali uma armadura, uma defesa para elas não serem vistas, para ninguém descobrir quem elas são de verdade. Então eu creio que pode sim haver esse desenvolvimento, pode ser que isso aconteça, mas eu acho que essa importância das relações humanas, ela vai continuar. Porque nós somos programados assim, a gente foi Sim. programado para se conectar, a gente foi programado para viver em comunidade. Então, vai continuar sendo importante. A comunicação, ela vai continuar sendo importante. Esse olho no olho vai continuar sendo importante para que a gente consiga ter uma conexão verdadeira. Isso que você falou é bastante verdadeiro, né? Só a gente avaliar a história, né? Me veio aqui enquanto você falava. Se a gente olha a história da humanidade, né? A capacidade cognitiva de uma pessoa de 2.000 anos atrás é bem menor do que hoje, Uhum. né? A nossa própria capacidade cognitiva, né? Foi trabalhada ao longo aí desses últimos anos com esse pool aí de ferramentas para a gente se conectar. Coisa que eu lembro quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha um computador para cada 4 engenheiros e nunca a gente, naquela época, imaginaria, né, que nós teríamos um computador para cada pessoa, um celular que é um computador para cada pessoa, né? Então a gente foi evoluindo, né? Num ritmo maior, um menor. E se você começa a ver, por exemplo, os millennials que nascem, eles já saem com uma facilidade maior. Os centennials, então, nem se fala, né? Hoje você vai explicar para uma pessoa de 18, 17 anos que, ó, até foi no episódio passado,
o Ednei que teve aqui falou: eu vou explicar para minha filha que para pagar o banco tem que pegar o boleto, imprimir o boleto, ir no caixa do banco e tal. A pessoa não segue. Hoje é tudo app. Agora que você explica, você fala assim: não, você baixa o app e tal, e você paga, a pessoa. Então, você vê que há uma evolução. Há uma evolução. Sabe que recentemente eu estava assistindo uma pessoa que eu sigo no Instagram, que ela mora na Bélgica. Ela trabalhava numa empresa aqui e foi transferida para trabalhar lá. E ela está começando a contratar estagiários para a equipe. Estagiários lá são mais velhos, assim, 27, 28 anos. E aí ela falou que chegou um estagiário que não sabia mandar e-mail. E ela ficou chocada. Eu fiquei chocada também. A minha crença não me permite acreditar que a pessoa não saiba mandar um e-mail. Só que a gente tá tão acostumado ali nos aplicativos, no celular, que ele falava assim, mas o que é isso aqui? Como é que eu faço para colocar um anexo nesse e-mail? Isso. Mas como que eu faço para responder a todos? Meu filho teve essa dificuldade. Ele fez 18 anos, ele vira o celular de cabeça para baixo, ele faz coisas no celular que eu nem imagino. Agora ele entrou na faculdade, aí precisávamos mandar um e-mail para a faculdade e ele teve dificuldade de usar o Outlook. Porque ele falou, como é que insere arquivo? E a gente aprendeu. A gente aprendeu, né? Exato. E talvez daqui a alguns anos nem tenha o e-mail mais, né? Sim. Seja outra forma, né? O próprio Teams vem mudando essa relação, né? De trabalho, né? E agora vamos falar um pouquinho então das conversas difíceis, né? Como que a gente uma dica, né, ou várias dicas aí para nós, sem contar tudo, né, porque o pessoal tem que te contatar para as palestras e coaching, mas vamos falar assim, vamos começar assim, qual que é o fator mais comum que aparece que gera uma conversa difícil? E como atacar, né, minar, ultrapassar essa dificuldade? Acredito que tem vários fatores aí, vou trazer aqui um pouco de como que eu vejo. A dificuldade que a gente tem para conversar de uma maneira geral, acredito que seja um ponto. Muitas vezes a gente deixa muita coisa passar. Eu falo que existe uma forma de você evitar conversas difíceis, porque muitas pessoas evitam essas conversas. Agora, só existe uma forma de você evitar que é saudável, que é você conversando sobre as coisas quando elas estão pequenas. Tá. Então, eu vejo que às vezes, quando surge uma situação adversa no seu relacionamento, seja dentro de casa, no seu relacionamento afetivo, no seu relacionamento com o seu colega de trabalho, a gente deixa muita coisa passar, não fala sobre aquilo, não tem coragem, às vezes, de comentar um incômodo. Poxa, não gostei como você falou daquela forma comigo, não gostei quando você falou mais alto comigo ali na reunião, ou quando você fez uma crítica ali na frente de todo mundo. Então, ao invés de a gente já pontuar aquilo e já resolver aquilo ali na hora, ou pelo menos parar, ponderar e falar, não me senti ok, porque para mim era importante que essa pessoa me tratasse com mais respeito e vou conversar com ela. A gente não fala, e aí a gente fica ruminando aquela questão, e aquilo ali vira um ressentimento. Então a gente passa a se relacionar muitas vezes a partir desse ressentimento. Eu não me relaciono com você, eu me relaciono a partir esse ressentimento está aqui, bloqueando a nossa conexão, bloqueando a nossa comunicação. Então eu vejo que esse é um dos fatores. A gente tem essa dificuldade para falar sobre situações que são difíceis. Para eu chegar para você e falar, o que não está funcionando na nossa relação é isso aqui. Como que a gente pode fazer diferente? Então fica aquela pedra ali, aquele elefante branco no meio do caminho, fica todo mundo ressentido, todo mundo magoado, e eventualmente a gente vai conversar sobre isso no momento de explosão. Que eu guardei tanto ressentimento, eu guardei tanta mágoa, que aí quando eu vou falar para você, estoura a panela de pressão. Eu falo com você e eu acabo gritando, eu acabo sendo agressiva. E aí a gente não consegue, de fato, resolver a situação, porque ao invés de a gente conversar sobre a situação, vira uma guerra ali, eu contra você, você contra mim. Então, eu sei, a dica que eu trago, né, sou eu e você versus o problema. Ou eu e você para encontrar a solução do problema. Não é um contra o outro, porque é isso que acontece. Você mencionou anteriormente sobre inimigos, né? Que a gente busca, né? Os governos buscam fazer essa polarização e todo mundo vira inimigo. E o inimigo, ele não tá só nesse sentido mais amplo aqui, ele tá nas nossas relações cotidianas também. Eu começo a ver, quando a gente não fala sobre o que está acontecendo, eu começo a te ver como um monstro, como um inimigo também. Sim.
por conta de algo que você falou, por conta de algo que você fez e que eu não gostei, eu te vejo como inimigo, eu não consigo mais me relacionar com você. Eu falo que é o famoso ranço. Qualquer coisa que você fala, já dá aquela viradinha de olho e fala, ai, que saco, lá vem ele falar isso de novo. Uhum. Então a gente vai criando inimigos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações pessoais, amizades, no nosso relacionamento afetivo. Então esse é um elemento que eu considero bem importante, assim, a gente conversar sobre as coisas. Nós somos adultos, a gente consegue conversar sobre isso. Sim. Então esse é um ponto importante. A gente estava conversando ontem na nossa reunião de liderança no escritório exatamente sobre isso, né? Da gente trazer para uma conversa já um pré-conceito, uma pré-ideia, e aí eu não passo mais a te escutar para juntos chegarmos a uma solução. Eu passo a só te ouvir para responder. É diferente, né? Escutar e ouvir, né? É bem diferente. Então, na maioria das nossas conversas, a gente acaba só ouvindo o outro, mas porque a gente quer contra-argumentar. A gente não quer entender, não quer escutar o que o outro está falando. Por quê? Porque a gente já criou, né, um ressentimento, né? A gente já criou dentro de nós uma situação que a gente acha que é verdade, é a verdade absoluta. E muitas vezes não é, né? Então, essa dica aí para todos acho que é uma das mais importantes, que é você tem uma situação, né? Ela ainda está pequena. Não deixa criar um monstro dentro de você, porque aí é mais difícil você matar o monstro, dominar o monstro, né? Domar o monstro. E muitas vezes esse monstro não é verdadeiro. Você achou algo, né? Você interpretou algo e em vez de conversar sobre o assunto no começo, né? Você vai ruminando, como você falou, vai ruminando e já cria essa barreira, né? Dizem que os casais, né, que estão mais tempo juntos, eles têm em comum, tem um estudo que mostra que eles estão mais tempo junto aqueles casais que sabem resolver conflitos juntos, né? E aí, eu não me recordo agora onde que eu li, mas ele fala de 3 tipos de personalidade. Uhum. Aquela pessoa que é o solver, então, ou seja, né, aconteceu alguma coisa. Eu e a Milena aqui nos desentendemos, eu quero já sentar na hora e resolver. Falo, não, peraí, vamos resolver, né? Então, são normalmente pessoas mais analíticas, mais racionais. Você tem aquele que é o que explode, né? Então, acontece, ele explode. Ele fala, joga tudo, sem filtro, porque ela sente aquela necessidade de tirar aquele desconforto dela e jogar para fora. E normalmente cai no outro, né? E você tem aquele que é o quieter, né? Que é a pessoa que acontece algo, ela precisa se afastar da situação, né? Ter um tempo ali de reflexão para depois sentar e conversar. A Milena é qual dessas 3 categorias? Eu acredito que eu já tenha passado pelas 3. Eu acredito que depende muito da situação também. Tá. Enquanto você foi falando, eu fiquei pensando no nosso padrão de resposta, né? A gente tem aquele padrão de fuga, luta ou congelamento. Então, essas 3 opções que você me passou se parecem muito com isso também. Então, quando a gente é atacado, por exemplo, quando a gente é criticado, tem aquela pessoa que ela vai engolir a seco ali e vai fugir, porque ela foge do possível conflito. Só de imaginar que pode ter um conflito, aquilo ali já trava a pessoa e ela já guarda pra si e vai ruminar, vai ressentir e tudo mais. Tem a pessoa que luta, que é aquela pessoa que vai pra cima e que aí cospe fogo e passa com o trator por cima da outra pessoa. E tem aquela que congela, que ela fica meio sem reação, assim. Que talvez seja a última opção ali que vai ponderar. E eu acredito que dependendo da situação, talvez eu vá para um desses caminhos. E a gente precisa entender
quais são os nossos padrões e quais são os nossos gatilhos. Uhum. Que tipo de conversa que me leva a lutar e que tipo de conversa que me faz engolir a seco ali. Contexto também, né? E que Qual que é contexto, qual né? que é o contexto disso aqui? Então, nas minhas mentorias, nos meus treinamentos, que eu falo sobre as nossas crenças, sobre os nossos bloqueios, sobre como a gente aprendeu a lidar com as conversas difíceis e com os conflitos, a gente estuda muito isso. Qual que é meu padrão? O que me faz ali sentir raiva e eu não conseguir conversar? E eu trago um exemplo assim bem simples, que eu falo que está no manual de instruções da Milena. Quando eu tô com fome, não tem conversa. Quando eu tô com sono, não tem conversa. Então é uma coisa que parece boba, só que no dia a dia faz a diferença. Sim. Porque se você me chamar para conversar no momento que eu estiver com fome, ou eu vou falar para você, ó, é melhor a gente não conversar, porque eu não tô disponível agora, não tenho disponibilidade emocional, ou se você insistir nessa conversa, o que vai acontecer? Não vai ser legal. Uhum. Porque eu não vou conseguir segurar ali. Eu não vou ter disponibilidade emocional para lidar com todas as emoções que vêm de uma conversa difícil. Uhum. Então, isso é uma coisa simples, só que tem outros gatilhos que a gente nem percebe. Tem outras coisas, que de repente a forma como a pessoa falou, a forma como a pessoa te abordou, são gatilhos que vêm de traumas, que vêm de feridas da nossa infância, que a gente nem percebe e a gente só se vê reagindo. Entendi. Então é importante a gente ter esse olhar para nossa história, é importante a gente ter esse olhar para as coisas que me incomodam no dia a dia. Por exemplo, eu não gosto quando a minha autonomia é desafiada. Então, assim, eu brinco até com as minhas irmãs sobre isso. Às vezes elas falam assim, marquei um médico pra mãe e você tem que acompanhar lá, dia tal, hora tal. Não, não é assim. Tem que combinar, né? Precisa ser feito um combinado. Sim. Então, a gente vai aprendendo. Qual que é o convite que eu faço aqui para quem está nos escutando? Aprender com os seus incômodos. O que te incomoda no dia a dia? O que você fala? Fulano me irrita quando ele faz isso. Ali está um ponto importante para você descobrir sobre você. Aquilo te incomoda porque você tem alguma necessidade por trás. Talvez seja autonomia, talvez seja conexão, talvez seja empatia, respeito, clareza. Então, a partir do momento que você sabe qual a sua necessidade, você consegue, inclusive, comunicar isso de forma diferente. Entendi. Muito Então, bom. eu vejo que, dependendo da situação e do contexto, eu posso ser um desses 3 perfis que você trouxe aqui. Não, excelente. Enquanto você falou, me veio à cabeça o seguinte. Eu vi uma palestra nos Estados Unidos no ano passado, em que ele falava que 8 em cada 10 millennials eles prefeririam sair da companhia e ir para outro lugar do que enfrentar uma situação difícil. E aí, numa outra palestra, se falava muito dessa questão da importância que os jovens dão para a validação externa. E você começa a ligar os pontos, né? Porque hoje os jovens eles vivem, né, muito da validação exterior, né? Do que ele posta se reverbera, se teve curtida, se quem viu e não curtiu, por que não curtiu, quem ele esperava que curtisse, se curtiu ou não. Então tem muito disso, né, da frustração generalizada que eles vivem, de querer sempre estar, né, com uma validação, sempre estar acima de tudo e de todos. Só que quando eles vão para um mundo corporativo, não é assim, né? Você erra, você tem que receber um feedback, né? Você tem que receber uma orientação, e aí muitas vezes eles não estão preparados psicologicamente para isso. Então eles preferem normalmente evitar as conversas difíceis e fugir. E aí vem um questionamento, uma reflexão, né, desses temas, que fala assim, como as empresas vão preparar seus líderes, que são esses jovens de hoje, para o futuro. Porque uma coisa que você comentou aqui, que é verdade, quando a gente falava, né, da diferença, né, das pessoas, se daqui 20 ou 30 anos vamos ser diferentes, geneticamente ou biologicamente ou não, uma coisa que nunca vai mudar, e isso a gente também olhando a história a gente vê, é que o ser humano é um ser relacional. Isso nunca vai mudar. Nunca vai mudar, né? O ser humano precisa de gente, né, para ser feliz, para conversar,
para se conectar. E a gente pode estar aqui cercado de robôs. Um dia talvez estejamos, mas o robô não tem o olhar. Não sei se você já viu um robô, né? Eu já tive a oportunidade de ver um robô. Por mais humano que seja no conversar, na inteligência artificial, por mais perfeito que seja a carcaça parecendo um ser humano, quando você olha no olho, você vê um vazio. Uhum. Não tem alma, não tem espírito, não tem gente, né? E isso faz toda a diferença para a humanização da pessoa, né? Para a pessoa ser um ser humano de verdade, né? Então a capacidade relacional nunca vai mudar. Isso podem escrever aí, daqui 200 anos, acessem o podcast aqui e vocês vão estar fazendo essa confirmação. Então, a gente quando fala sobre comunicação, né, humana, eu acho que existe uma preocupação muito grande em como a gente está rumando como sociedade. Uhum. Nas empresas que você atende ou já atendeu, existe da alta liderança uma preocupação na formação desses líderes do futuro, em como conversar, em como saber orientar. Eles estão vendo isso ou ainda a dor é bem antes, a dor é a do presente aqui mesmo, estamos tentando resolver a coisa aqui de hoje e daqui 20 anos, sei lá quem que vai resolver. Existe, eu tenho essa preocupação. Eu vejo as grandes empresas, elas não, nem grandes empresas, né? Que eu falo grandes empresas porque são as empresas que daqui a 50, 60 anos talvez ainda existam, né? Eu não vejo essa preocupação sobre preparar jovens. Eu acho que eles estão ainda muito no ganhar o dinheiro de agora e daqui 20 anos eu não vou estar aqui mesmo, ou, outro que se preocupe, né? Como que você vê isso com as empresas? Eu tenho acompanhado, assim, achado interessante essa discussão sobre a geração Z. Porque eles são uma geração que eles querem ter vida além do trabalho. Uhum. Então, eles querem colocar esses limites de, deu meu horário, 6 horas da tarde, pronto, acabou. E existe muita crítica em relação a isso. Porque tem extremos, como em todas as gerações deve. Sim. E eu vejo muitas críticas, muitas pesquisas, às vezes, que são mal lidas, assim. Uhum. A gente não esmiuça ali os dados, não entende realmente o que essas pesquisas estão falando. E aí a gente até se questiona, né? A quem interessa a gente atacar tanto esses comportamentos da geração Z. Então, acho que as empresas, elas têm sim uma preocupação muito com o presente. Algumas empresas estão começando a entender que precisam treinar essas pessoas em comunicação, em negociação, e isso é interessante. Porque eu não vejo por onde esse ataque a essa geração, tanta crítica a essa geração, possa gerar um resultado bom. Uhum. A gente aprende com a comunicação não violenta, que se eu te critico, você vai ter muito menos vontade de colaborar comigo do que se eu chegar falando com você de uma forma mais respeitosa e mais gentil. Uhum. E o que eu vejo muita gente fazendo com a geração Z é isso, é o tempo todo atacando, criticando. Não tem essa conversa. Acho que tem crenças muito fortes de um lado e tem crenças muito fortes do outro. E se a gente não sentar para conversar, no sentido do que você falou, buscando escutar, para compreender a perspectiva dessa geração e aprender, a gente não vai conseguir formar essa geração para ser um futuro líder ali na frente. Sim. Porque hoje já tem muitas pesquisas, inclusive, de que esses jovens não querem ser líderes. Sim. Porque eles entendem, inclusive vendo modelos dentro de casa, exemplo, né? o exemplo dentro de casa, que, ser líder significa eu perder a minha vida. Uhum. Eu tenho amigas também da minha idade que falam assim, poxa, tô tendo de repente uma promoção, uma oportunidade para ser promovida. E eu não sei se eu quero. Por quê? Porque a gente associa muito com essa coisa de, cara, eu vou perder minha vida, eu vou perder minha liberdade. Uhum. Eu vou ter que trabalhar até mais tarde, eu não vou ter mais tempo para mim. Então a gente precisa ter conversa porque a gente precisa desconstruir algumas crenças aqui dessas gerações Sim. que já estão dentro das empresas. E também desconstruir que não dá para ser extremo. Sim. Não dá para ser uma coisa que só te beneficia. Que, deu 6 horas, pronto, acabou. E eu não vou colaborar com ninguém e é isso.
Então, sem conversa, sem diálogo, e um diálogo honesto, e um diálogo que a gente busque realmente se escutar, a gente não vai conseguir encontrar uma solução para isso. E aí, ali na frente, a gente vai ter essa falta de líderes. E eu vejo também uma outra coisa que eu venho refletindo ok, então a gente não está preparando esses jovens aqui em um primeiro momento, só que a gente também não quer ali os 40 a mais, 50 a mais, a gente não está dando oportunidade. Então tem uma discrepância aí também que precisa também ser conversada, né? Hoje você vê, né? Hoje, não é hoje, né? Mas assim, o mercado, desde que o capitalismo surgiu, é produzir mais com menos. Essa é a lógica. E aí, quando você coloca a concorrência, você, uma empresa A e uma empresa B, estamos oferecendo o mesmo produto, queremos um produto com maior qualidade, menor custo, para o cliente comprar o meu, não o seu. Então, e aí isso passa pelas pessoas, né? Pelos funcionários. E aí existe a preocupação das empresas de evitar os 40, 50 a mais, porque eles têm um conhecimento, uma experiência que não vão aceitar receber R$ 500 para trabalhar, do que um jovem de início de carreira que vai. Mas, por outro lado, você pode colocar 50 jovens que não vão conseguir dar o resultado de uma pessoa mais velha, porque a pessoa tem conhecimento e experiência para fazer aquilo. Então, há esse balanço. E eu acho que essa geração, né, os centennials, né, o Z, eu acho muito positivo esse olhar de preocupação com a sua vida pessoal. Eu acho que esse sim foi um salto, eu acho muito salutar para a sociedade. Logicamente, sem extremos, né? Tudo sem extremos, mas é um salto de qualidade, porque eu lembro, eu vim do setor automotivo, agora estou no setor de tecnologia, da educação há 10 anos, mas minha vida inteira foi setor automotivo. Setor automotivo você não tinha vida, né? E pior, você gostava, porque você entrava às 6 horas, saía às 10 horas da noite, amanhã estava às 6 horas de novo, e te consumia a um extremo, né? E você achava aquilo normal. E não é normal, porque quando você olha para trás, você vê o quanto você perdeu, né? O tempo é o nosso bem mais precioso. Então, eu fiz essa conta, até o meu filho ter 7, 8 anos, que foi quando eu mudei de segmento, eu passei mais tempo fora do país viajando a trabalho do que vendo ele crescer. Então, um tempo que eu nunca mais vou ter, certo? E faz a diferença, porque é o que você guarda na memória, né? É a relação com o seu filho, com a sua esposa, enfim. Que faz falta até para o desenvolvimento dele, de relação, de emoção. Então, eu tive a sorte de conseguir ainda resgatar isso a tempo hábil, né? E curtir, né? Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio. E essa geração Z impondo isso como um modelo de vida, e que não é de uma pessoa, é de uma geração, vai fazer com que as empresas elas se acomodem, né? Se ajustem para ter esse equilíbrio, né? Sabendo que o dia a dia vai ter alguns momentos que você vai ter que dar o a mais, não tem jeito, né? Você vai ter que fazer uma hora extra, você vai ter que trabalhar num sábado e domingo, porque tem momentos, né? Mas que isso não desabona o equilíbrio da vida. Agora, uma coisa que você comentou da comunicação não violenta é quando eu trago para uma conversa um ressentimento. Então, ou seja, algo já aconteceu. E eu criei na minha cabeça aquilo com a Milena e vou trazer aquele escudo para conversar com a Milena. Agora, olhando esse aspecto que nós estamos falando, né, em que não é um ressentimento, é sim um modo de ver, um modo de pensar, né? Como vencer então essa barreira invisível, que não é do ressentimento, mas é de um modo de ser? Como despertar que é importante conversar? Essa é a pergunta de milhões.
Eu acho que tudo que a gente está trazendo aqui, até o que você trouxe, né? De quando você trabalhava ali muitas horas, viajava, tudo são as crenças das gerações, né? É. Então você fazia aquilo naquele momento porque você acreditava que tinha que ser daquele jeito, que você aprendeu de repente com seus meu pais pai, que tinham que ser isso. daquele jeito, e hoje seu filho de repente está aprendendo de uma maneira diferente porque Sim. a gente vai evoluindo. Surgiu a questão com a saúde mental, que é muito importante. Então, nesse embate aí, eu vejo que muitas vezes é esse embate de crenças mesmo. E até da pessoa falar assim, cara, mas eu tive que ralar tanto pra chegar nesse lugar que eu tô hoje, de repente estar numa liderança e tal, e vem essa geração aí e tá ganhando dinheiro fácil lá, fazendo dancinha no TikTok. Às vezes acho que tem uma revolta também, nossa, né? De ver essa crença. E pra desconstruir isso, precisa de muito diálogo. Só que a gente precisa estar aberto para esse diálogo. Acho que essa que é a grande questão. A gente precisa estar querendo conversar, a gente precisa estar querendo resolver. Senão não tem conversa, Não né? teria aí, por exemplo, como sugestão, a gente tentar ver o que faz sentido e o que adiciona valor para nós? Então, exemplo, né? Como ponto de partida, né? Então, você falou assim, o dancinha do TikTok, todo mundo quer dançar no TikTok e ganhar dinheiro. Tá. Aí a pergunta, quando você vê a dancinha no TikTok, o que isso lhe traz de benefício para o seu desenvolvimento? Pro meu, Né? Perguntar. Nenhum. nenhum. Para mim, nenhum, tenho certeza. Todo mundo, você aí, responda. Levanta a mão, você que nos ouve hoje ou que está nos assistindo no YouTube. Quando você vê uma dancinha no TikTok, te ajuda no seu desenvolvimento, sim ou não? Tenho certeza que ninguém está levantando a mão. Então, e eu tenho certeza que a própria geração Z, meu filho tem 18 anos, é dessa geração. Quando eu faço essa pergunta para ele, ele para, ele olha e fala, realmente, É não quase que adiciona nada. uma alienação. É uma É uma alienação, fuga. é uma Você fica fuga. ali olhando aquela dancinha. Desculpa. E você tá se alienando ali do seu problema que você não tá resolvendo dentro de casa. Isso, é isso Daquele aí. elefante branco que você não tá conversando dentro de casa. É isso aí. Então eu falo muito sobre isso. Eu falo assim, gente, celular de manhã e de noite, evita. É uma coisa que eu faço pra mim. Eu procuro não usar o celular na primeira hora da manhã e na última hora da noite, eu antes de eu ir também. dormir. Eu Por também. quê? Você entra, e já aconteceu isso comigo, a ponto de eu desinstalar o aplicativo. Você entra, às vezes, pra ver um vídeo de receita. Sei lá, eu vejo muita receita no TikTok. Aí tô lá vendo o vídeo de receita. E você começa a rodar e você não para mais de rodar aquele feed. Você vai jogando pra cima, você olha. Cara, eu perdi 1 hora vendo nada. Nada. E aí, a pessoa chega no outro dia e fala assim, mas eu não tenho tempo pra fazer um curso de comunicação. Então, Mas onde você tá colocando o seu tempo? é isso aí. Aquela 1 hora que você ficou ali na cama olhando o celular, é hora de você se desenvolver. Fazer um curso. Mas eu vejo muito essa rede como esse conteúdo, né? Não vamos culpar a rede, porque são as pessoas que não sabem, muitas Sim, vezes, não sabe usar. usar a rede. É como uma fuga mesmo. É. Eu tô fugindo da minha realidade, eu tô fugindo do meu problema, tá difícil, eu não quero pensar nas minhas dificuldades, então eu fico ali bem. vendo um vídeo, vendo uma piada, uma pegadinha, uma coisinha boba ali, pra realmente fugir dessa dificuldade. Só que isso também é perigoso pra gente, porque Sim, é um com vício. certeza. É um vício. É um vício. É um vício. Eu desabilitei uma época, assim, o aplicativo, acho que fiquei quase mais de um mês sem o TikTok. E foi ótimo pra mim. Porque Desintoxicou. muitas vezes, no dia a dia, assim, sei lá, você para no semáforo no trânsito. Pá, pega o celular e começa a ver alguma coisa. Você tá na fila do supermercado, Pega pega pra o ver. celular. Então é criar esse hábito de, talvez, ir deixando o celular um pouco de lado, sabe? Sim. Você não precisa de tudo isso, você não precisa desse monte de informação. Então cria ali um tempinho, que seja 5 minutos para quem quer começar agora. Tira 5 minutos que você não vai mexer no celular. Sim. Vai até o mercado, não leva o celular, deixa ele em casa. Sim. A gente virou quase que uma coisa assim que precisa estar com a gente o tempo todo, né? A cada parada eu tenho que olhar. Cada parada eu tenho que olhar. Então, e aí esse ponto é sempre pensar, né? O que isso me edifica? A partir do momento que você passa a fazer esse questionamento, aí você começa a se abrir. Porque primeiro você quebra, né, um modelo mental seu, né, de que eu tenho que ver e tal.
ok, a partir do momento que você fala, para que você tem que ver? E você desperta essa pergunta, a pessoa quebra aquele modelo. Então, eu acho que esse ponto, para quando não tem o ressentimento, é um ponto de convergência, Uhum. né? Você procurar fazer com que a pessoa, em qualquer assunto, né, ela saiba responder por que que aquilo é importante para ela. É provocação. O É, provocar é para pensar. isso. Porque falta esse senso crítico hoje, né? Você Falta. consome conteúdo na rede social e às vezes eu mesmo falo assim, nossa, mas peraí, que tipo de conteúdo que eu tô consumindo? E que Sim. isso vai virando uma crença nossa. Se a gente Sim. coloca pra dentro sem questionar, eu falo muito isso pros meus mentorados. Você assiste lá um vídeo de uma pessoa, a pessoa tá todo dia consumindo ali o meu conteúdo. Ela pode pegar uma crença positiva dali e levar pra vida dela. Sim. Acreditar que, poxa, eu preciso realmente ter conversas difíceis. É. Como ela pode assistir outras pessoas que estão lá fazendo milhares de influências e pode pegar alguma coisa que não seja legal. E de tanto que ela assiste o conteúdo daquela pessoa, repetindo aquele comportamento todos os dias, ela internaliza aquilo como uma verdade dela também. É isso aí. Então a gente precisa ter esse cuidado. E acho que nessa conversa é ter esse lugar de compreender. Para quem já está nesse desenvolvimento, porque não é todo mundo que está se preocupando em melhorar a sua comunicação, em ter conversas difíceis, em se melhorar, em se desenvolver. Mas aqueles que já estão, é procurar conversar sobre isso, não do ponto de vista da crítica. Então, eu querer escutar o que você tem para falar, para te criticar e falar, meu, você não tá vendo que você tá gastando tempo aí nessa rede social? Não adianta eu falar assim com a pessoa, porque ela se sente atacada e ela quer se defender. É procurar escutar para compreender de fato, para validar. Pô, então você tá me dizendo que você gosta de ficar ali na rede social porque você tem ali um momento de prazer, um momento de diversão? Muitas pessoas falam isso pra mim, eu quero ver meme, eu entro no Instagram porque eu quero ver meme, eu quero sair desse peso da vida real. Mas o quanto que sair desse peso da vida real é positivo. Você não pode se alienar, né? E na verdade o mundo real, ele é o peso, mas ele também é o que traz a real felicidade para você quando você sabe viver, né? Quando você sabe se relacionar, quando você olha para um céu, olha para uma montanha, um lago, quando você tem essa conexão com, né, o mundo real, o exterior, nossa, é só quem passa por isso que tem essa conexão que sente a verdadeira felicidade. Contemplar as coisas que estão disponíveis pra gente. Exatamente. E que são as coisas mais simples que tem. Ontem eu tava voltando de noite, de BH pra cá, e aí eu tava vendo a lua, assim. Então passei o voo inteiro contemplando ali a lua. E são coisas que a gente, no nosso dia a dia, não para pra fazer. Você não vai lá na rua, às vezes você passou o dia inteiro trabalhando em casa, você não sai na rua pra ver a lua, que é uma coisa que tá ali. E que você pode apreciar aquela beleza, ou dentro da sua casa, você pode ver ali uma flor, uma planta que você tem. Então, são coisas que são simples, que é de graça, e que muitas vezes a gente não para contemplar, porque a gente tá perdendo tempo com essas coisas mundanas, assim, né? Aí. Bom, tivemos aqui, então, essas duas dicas. Quando você traz já um ressentimento e uma história, e quando você não traz. Duas dicas importantíssimas aí para vocês trabalharem a comunicação não violenta. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes, com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Bom, Milena, a gente já passou 1 hora, você vê que voou. E a gente sempre termina o nosso episódio com 3 perguntinhas rápidas aí. A primeira, né, qual o momento da sua carreira mais positivo, aquele que hoje você olha para trás e já sorri, vem aquele sorriso no rosto que você teve de maior conquista? Eu acredito que foi quando eu estava nessa transição de carreira e eu fiz o meu primeiro treinamento de comunicação para a equipe de uma amiga, tem uma loja. E aí ela me chamou para fazer o treinamento da equipe dela ali. E ali no momento que eu comecei a dar aquele treinamento, eu tive a sensação de, cara, é isso aqui.
esse aqui é o meu lugar. Então, ali foi resultado de toda uma transformação que eu fui vivendo. Pessoal e profissional. E que ali eu falei, é isso aqui que eu quero e é isso aqui que eu quero pro resto da minha vida. Então, e é curioso porque é o momento que a pessoa que era tímida Sim. percebe que eu gosto de falar em público. E até só trazendo um complemento do que você falou anteriormente, você falou sobre essa questão da gente se desenvolver. E algo que ficou muito forte na minha história, uma frase que eu ouvi de uma mentora, foi que o meu desafio, ele se transformou, na verdade, no meu maior propósito. Então, para as pessoas que estão agora nos escutando, nos assistindo, talvez esse desafio que você esteja com medo de enfrentar, ele possa te revelar uma grande surpresa lá na frente. Pode ser que é isso que você precisa para você ter uma vida mais plena e uma vida mais próspera. Muito bom, essa é muito interessante, vale refletir aí. Às vezes a gente quer mudar de caminho, quer mudar de rota, e não, a gente tem que enfrentar aquilo porque aquilo vai nos levar num novo patamar. Exato. E falando nisso, qual o momento de maior aprendizado ou falha que você, com a sua experiência hoje, né? Não vale falar de timidez, mas com a sua timidez já estava aqui, ó. Com a sua experiência hoje, você olha para trás e fala, puxa, podia ter feito diferente naquela situação. Uau, não pode falar mesmo de timidez? Não. Olha, essa pergunta me pegou agora, viu? Me pegou de surpresa. Deixa eu pensar aqui, meu Deus, o que eu posso colocar aqui de maior aprendizado? Eu acho que é falar abertamente sobre os nossos erros, assim. Quando eu assumi essa posição de liderança, talvez eu tenha cometido alguns erros ali, e poder falar abertamente sobre isso ali com a minha gestão, e me desculpar, que era algo que, puxa, era desconfortável para mim, esse momento de chegar e falar, putz, eu errei, eu fiz uma besteira aqui. Acho que quando eu tive esses pequenos deslizes ali, poder chegar com essa gestão, conversar com ela e realmente tirar um aprendizado disso. Porque muitas vezes a gente erra e a gente tem dificuldade para assumir o erro e para pedir desculpas. A gente fica tentando ali contornar a situação. E a gente precisa ter essa autorresponsabilidade. Isso foi um aprendizado muito forte, inclusive do processo de autoconhecimento. Legal. Esse aprendizado de falar, caramba, eu errei aqui e o que eu posso aprender com esse erro? Inclusive no âmbito das conversas. Às vezes você erra, às vezes você fala de um jeito que foi agressivo, que você não gostou. E muitas vezes a gente não retoma essa conversa. Ou a gente não para refletir, caramba, por que eu explodi com aquela pessoa? Por que eu fui agressiva? Por que eu fui grossa? E você vai continuar repetindo esse ciclo se você não parar e falar assim, aqui eu fui grossa, porque nesse momento eu não me senti escutada. E aí eu precisei gritar para ver se eu era escutada, para ver se alguém me ouvia. Então acho que foi o aprendizado, assim, é aprender a lidar com o erro. É não ser tão carrasca e, ao mesmo tempo, assumir o erro, assumir a responsabilidade e aprender com ele. Muito bom. E, por fim, acho que já sabemos a resposta, mas eu preciso fazer a pergunta. Qual é o seu... Como você define, né? O seu propósito de vida, seu propósito profissional, ou se são a mesma coisa? Acredito que é desbloquear pessoas, desbloquear a comunicação das pessoas, principalmente pensando nessa criação de laços, de relações de confiança. Acho que a comunicação é o elo que une as pessoas. Então, o meu propósito é cada vez mais desbloquear a comunicação das pessoas para que elas possam ter esses elos, seja dentro de casa, seja no profissional, porque o tempo todo, você mesmo colocou, nós somos seres relacionais. Então, no seu trabalho, você depende de pessoas, você trabalha com pessoas, você trabalha para pessoas, você trabalha por pessoas. Então, quanto mais a gente conseguir construir essas relações fortes, essas relações de confiança, mais a gente consegue prosperar na vida, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Legal. Bom, muito obrigado, menina, por ter estado conosco hoje aqui. Tenho certeza que quem está nos ouvindo vai levar, né, para si todo esse conhecimento, essas histórias, para procurar fazer uma comunicação não violenta. E quem quiser também procure aí a Milena Serro. Quer deixar aí um contato, um site, alguma coisa para o pessoal? Legal. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Adorei estar aqui com você hoje. Eu tô no LinkedIn e no Instagram. No Instagram, meu arroba é @pormilenacerro. E no LinkedIn é só procurar Milena Serro, que eles já me encontram lá. Ótimo. Então, está aqui. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. E a vocês que pararam,
para nos ouvir nessa hora. Muito obrigado por estarem aqui conectados com o podcast Descomplica T&D, o canal que colabora com a sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe aí o seu review. Para quem nos segue no YouTube, ligue aí o sininho. Para quem ainda não segue, siga no YouTube, mas também em todas as plataformas de áudio. Estamos disponíveis. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus e abraços digitais.